Boa noite, Emília, Antônia Firese, Nilson Borgeroni. Uau, a Antônia tá aí por causa do Nilson. Muito bom, sejam super bem-vindos a essa live. Essa live vai ser incrível. Hoje nós vamos falar sobre como nós podemos liberar memórias afetivas que estão travadas no nosso corpo desde o útero materno e ter uma vida mais fluida, mais leve, mais feliz. Para a gente libertar daqueles bloqueios, mudar alguns comportamentos que a gente quer tanto mudar na vida e não consegue. A gente já sabe o que tem que fazer, mas não consegue. E para falar nisso, para falar disso, vai ter um especialista aqui hoje, que foi a pessoa com quem eu fiz meu primeiro renascimento na vida. Ai, que me trouxe um olhar diferente para mim mesmo e para todo mundo. E também que é o fundador aí da Hebrae, que é uma escola de renascimento, a maior escola de renascimento do Brasil. Então, uma pessoa que eu super respeito, um grande mestre para mim, um grande mentor. E hoje ele vai compartilhar desse ensinamento aí com a gente. Então, todo mundo aí seja bem-vindo. Eduardo, muito bem. Sérgio Machado, ao Sérgio, meu grande mestre de obras, maravilhoso. Van Barbosa, sejam super bem-vindos. E fala aí, você tá me ouvindo bem? Dá um ok aí, fala que tá ouvindo, só para eu saber se tá ok, que eu já vou chamar o Nilson pra gente começar essa live. E só um pouquinho antes de falar e de chamar o Nilson, só falar para quem ainda não me conhece, eu sou Ieda Salles, sou especialista em comportamento humano, adoro estudar neurociência, física quântica e tenho a formação aí na maior escola do mundo também de hipnoterapia, com sede na Suíça. Sou formada também na terapia do renascimento, com esse grande mentor que vai nos apoiar hoje. E para mim, a minha missão na vida é apoiar as pessoas a lapidar seu diamante interno. Na verdade, nós todos somos uma pedra bruta que quando lapidado se torna um diamante. E é isso que eu amo fazer, para que as pessoas consigam dar o melhor de si, passar por essa vida não só como turista, mas deixando aí seu legado, sua missão. Isso me faz muito feliz. É por isso que eu estudo tanto sobre a mente humana, para entender o comportamento humano e saber como fazer mudanças. Então vamos lá, para a gente, Essencial do Ser entrou, Lília e o Mara, sejam super bem-vindos. Nós vamos agora chamando aí. Nilson. Muito Olá, bem-vindo, Nilson. Bom, boa Dirone. noite, boa noite. E aí, Estou Nilson, está me super ouvindo bem, tá bem? ótimo. Ótimo. Então, tem muito tempo aí, né? Eu e o Nilson nos conhecemos aí já há mais de 15 anos, quando eu passei pelo meu primeiro renascimento. Então, eu vou contar bem breve aqui para o Tá. Nilson nos apoiar. Na época, eu achava até que eu não precisava de mudar nada na minha vida, né? Esse que é o problema das pessoas. Tem hora que a gente está tão perdido que a gente acha que está tudo bem. E aí alguém me chamou para fazer um treinamento, e nesse treinamento, que era conduzido pelo Nilson, tinha essa terapia do renascimento. E assim, entre outras vivências, passei pela terapia. Nossa, quando eu fiz esse processo, gente, eu fiquei impressionada. Por quê? Na época, eu era uma pessoa muito irritada, estressada. Tinha uma ligação com a minha mãe, assim, não muito resolvida. E por mais que eu quisesse, assim, tipo, ter aquele amor genuíno, parecia que tinha algo que me bloqueava. Quando a gente tem um bloqueio com nossos pais, né, que a gente até bíblico, honrar teu pai e mãe, honrar teu coração. Eu queria fazer isso, mas eu não conseguia. Quando eu passei por essa terapia, só pelo fato de respirar, gente, como essa respiração vai me trazer isso? Aí eu visitei uma memória da vida intrauterina, quando eu tinha de 3 para 4 meses de gestação, e eu percebi ali. Naquele momento eu senti a dor da minha mãe. Minha mãe sofria bastante naquele momento, eu senti, eu como bebê, como feto, senti. E naquele momento eu entendi que houve primeiro um momento de rejeição, onde minha mãe estava com tanta dor que ela não gostaria de estar grávida. E essa rejeição me acompanhou por vários momentos da vida. Isso me atrapalhou de ter relações fluidas, me tornou uma pessoa extremamente irritada. Trabalhava demais, tive vários problemas de saúde. E a outra coisa, não me permitia entregar por amor.
Eu relacionava com várias pessoas, mas não era aquele amor genuíno também. Por quê? Eu tinha muito medo do abandono, tinha medo de me expor, tinha medo de ser rejeitada. E aí, o que acontece? A gente atrai, nesse caso, pessoas para validar esse sentimento de rejeição que nós temos. Então, atraí algumas pessoas que abusaram, foram agressivas verbalmente comigo, eu me senti muitas vezes abandonada, traída. Tudo isso porque aquela criança não tinha sido curada. Então, quando curou, quando eu libertei dessa memória, tudo mudou. E aí, hoje, eu vou falar então que essa pessoa que me apoiou, que foi tão maravilhoso o processo, que depois eu fiz a formação de renascimento em São Paulo, que foi aí 10 dias de imersão, acho que 10 dias de imersão. Ai, que a gente respira tanto que a gente sai de lá assim, outra pessoa. Então vamos lá, Nilson, falei demais. Vamos lá, traga Muito seu bom, conhecimento. muito bom. E não, né, puxando o saco, mas é nítido, né, ver a diferença. Ô, Nilson, só um minutinho, rapidinho. Tem alguém falando assim que não está ouvindo nada? Alguém além da Eu estou Adriana ouvindo não está super bem, ouvindo? super bem. Porque aqui está ok. Adriana, verifica aí, talvez você não esteja num lugar com uma conexão boa. Imagina. Ok, desculpa, Nilson, pode falar. E é muito nítido ver a sua evolução, né? Ver a Ieda de hoje. E a Ieda, né, de 15 anos atrás, eu posso dizer que, com certeza, é outra pessoa, né? É outra pessoa. É uma pessoa, né, mais alegre, é uma pessoa mais de bem com a vida, é uma pessoa que consegue realmente olhar, né, através do coração, do amor, né? Então, sem sombra de dúvida, é claro que não foi só o renascimento, mas foi todo esse caminho que você, né, percorreu até chegar aqui, né, com todas as técnicas. E eu sempre falo que para a gente cuidar do outro, né, para a gente ser um terapeuta, um especialista, a gente tem que primeiro cuidar da gente, né, para depois poder olhar, né, com outro olhar para o outro. Então, esse é o verdadeiro curador, é aquele que se cura, né, primeiro a si, para depois ajudar o outro, para que o outro encontre a sua cura, né? Então, esse é o nosso papel. E eu fico muito feliz de ver, né, você aí crescendo cada dia mais, né, e podendo ser o meio, né, o caminho para tantas pessoas que precisam de ajuda, né? Então, gratidão. Pois é, gratidão também. E olha, meus posso te falar com absoluta certeza, foi a vivência mais impactante que eu tive na minha vida. Que realmente naquele dia deu um estalo, assim, um start. Aquele dia eu comecei minha mudança. A minha relação com a minha mãe melhorou, sim, 99%. Hoje eu tenho, nossa, uma gratidão enorme, consigo honrar verdadeiramente meus pais. E isso abriu o caminho para mim. Porque quando a gente tira uma casquinha da cebola, quando a gente dá um start, aí o universo é mágico. A gente eleva a nossa frequência e ele vem trazendo outras formas para você evoluir. E aí foi somando nesse processo, eu fui fazendo essa jornada. Mas eu precisei desse start. E às vezes eu sei que tem gente aqui que está sofrendo aí, às vezes com irritabilidade, às vezes com relacionamentos densos, pesados. Pessoas, às vezes, que estão aí trabalhando excessivamente, um workaholic e não consegue sair do lugar. Pessoa que não consegue ser promovida. Pessoa que não consegue falar em público. Pessoas que não conseguem se posicionar num relacionamento ou tá sempre dizendo sim para todo mundo e aí não tem tempo para si. Tudo isso é reflexo de uma memória afetiva que está armazenada no seu corpo, não é E isso? o que acho que é bom, né, a gente, né, iniciar falando sobre, né, essa terapia do renascimento, onde a gente vai em busca justamente desses registros, né, que temos desde o período, né, intrauterino, né, no momento em que a gente estava dentro da barriga da nossa mãe, dessa gestação, passando aí pelas influências, né, do parto. Porém, a gente tem que lembrar que nem todos os nossos registros traumáticos estão nesse período e que muitos foram fortalecidos, foram reforçados na infância, né, na adolescência. Então, a terapia do renascimento, ela tem esse nome, né, não somente pelo fato de você reviver o momento do nascimento ou
renascer, né, literalmente, né? Eu acho que essa é a palavra. Agora, sim, o renascimento é como se você tivesse passado, sabe, feito uma limpeza, né, nos seus arquivos de memória, onde não que você vá apagar essas memórias, não, mas você vai olhar para o seu passado de uma forma diferente, né, com menos emoções que fazem você ficar para baixo, menos registros emocionais que vão fazer você agir de uma forma, né, inadequada, né, uma forma que você não gosta de agir, comportamentos que vão, ao invés de te ajudar a ir em busca daquilo que você quer, né, fazem você, né, dar um passo para trás ou ter resultados não adequados, como você acabou de comentar, né, de não conseguir falar em público, de ter problemas de relacionamentos, né, de ter dificuldades de se relacionar com a mãe ou com o pai, ou com algum ente da família, né, irmãos, e assim por diante. Então, eu acho que a terapia do renascimento, é claro que aquela primeira vivência que você passou e que eu também passei há 22 anos atrás, foi essencial para dar esse start, para virar a chavinha e falar, opa, né, nesse período aqui gestacional, né, de vida intrauterina, tem muito registro que eu preciso olhar, que eu preciso ter consciência. Então, o renascimento ele faz você olhar para esses registros, né, você traz para a consciência, então é algo que está lá no seu inconsciente, você faz, você tem ali, mas não sabe nem como você faz, é tudo muito automático, né? E na terapia do renascimento você tem essa possibilidade de olhar para ele, né, trazer e olhar não só com o olhar, né, e a questão mental, né, da lógica, mas sim da emoção, né? Você acolher, você olhar com o coração, porque na minha visão, a terapia do renascimento ela só funciona, você só vai encontrar a sua própria cura através de uma única ferramenta, que é através do amor. Então, enquanto você olhar para determinadas pessoas da sua família, da sua vida, com rancor, com mágoas, com ressentimentos, isso vai perdurar, né? A gente sabe que quanto mais a gente tenta, né, excluir algo da nossa vida ou fugir de algo, mais conectado a gente fica. Então, o renascimento ele faz esse trabalho ao contrário, é de trazer para perto, de acolher e através de uma ferramenta que é tão simples, que é a nossa própria respiração, a gente conseguir, né, olhar com amor e fazer e desbloquear realmente, é fazer com que tudo possa fluir e você olhar para esses fatos da sua vida simplesmente como fatos, né, sem qualquer tipo de emoção mais forte como raiva ou medo, né, ou tristeza. Então é isso que o renascimento trabalha exatamente e é uma ferramenta linda, né? Ô, Nilce, é tão interessante, né? Quando a gente fala assim, o que é o renascimento, né? Que o renascimento é uma respiração como se fosse um bebê, né? A respiração onde a gente vai profundamente, a Isso, ela respiração não tem pausa, ela circular. não tem E o pausa. fato É, pausa. Uhum. Então, essa respiração cíclica que a gente faz, a pessoa fala, mas só respirar vai me claro trazer que isso? a gente sabe, né, nós como terapeutas, como renascedores, nós sabemos que não é somente o simples fato de deitar, né, ou de fazer sentado e mudar o padrão respiratório que a coisa vai fluir, né? A gente sabe que a presença de um terapeuta, de uma pessoa que vai te acompanhar durante todo o processo, isso é crucial para que você possa fazer também essa transformação. Mas a respiração circular, ela pode estar no seu dia a dia, principalmente eu vejo na questão da administração das suas emoções. De quando você está com muita raiva, quando você está pé da vida, através da respiração do renascimento, você consegue alterar essa emoção que você está sentindo. Quando você está com muito medo, você pode utilizar a respiração do renascimento, né, para ir com medo mesmo, né, que a gente brinca, né? Mas vai com medo e está tudo certo, vai dar certo. E a respiração, ela entra também nesse processo. Então, eu vejo que a terapia do renascimento não é só aquela que acontece em consultório com o terapeuta
ou em uma vivência em grupo, mas também uma terapia, desde que você traga para a sua consciência de como que você respira e como você pode utilizar essa ferramenta, ela é fantástica para usar realmente no nosso cotidiano. Uhum. Então, e aí, né, os estudos comprovam, né, que desde a quinta semana já de gestação já é formado os neuropeptídeos, né, que são ligados às nossas emoções. E tudo que a gente vive gera, né, algum acontecimento, né, como esse que eu citei da minha mãe, gerou em mim uma emoção forte. Aquilo ali, toda vez que tem uma emoção forte, vai fazer um registro. E o que é que acontece, né? Fica armazenado no nosso corpo aquela memória. Nosso corpo tem a sua sabedoria, sua inteligência, e aquela trava, quando a gente tem que dar respostas a qualquer coisa na vida, vai buscar a resposta de acordo com aquela trava que está ali. Então, se está bloqueado, você não consegue fazer de outra maneira. Eu me lembro, Nilson, uma pessoa que eu atendi, assim, foi para mim um dos casos assim, mais importantes que eu achei, que eu considerei, né? Eu atendi vários, mas essa pessoa, eu me lembro que ela é uma advogada, e ela tinha pânico de falar em público. Ela não conseguia falar com mais de uma pessoa. O dia que ela conversou comigo a primeira vez, ela tremia, mas ela tremia mesmo, assim. E assim, até para falar comigo, ela estava desconfortável. E aí ela entrou, né, para fazer a sessão, e não acreditando muito, mas ela falou assim, o que eu tenho aqui vai ser... E aí, quando ela fez o processo, gente, é incrível, porque liberou, ela acessou a memória lá da infância, quando ela foi comparada com a irmãzinha, ela não foi no útero materno, foi uma memória lá de 5 a 6 anos. Ela foi comparada com a irmãzinha, quando ela escrevia, e ela sentindo ali que a letra dela era feia. Aí, naquele momento, criou um bloqueio de incapacidade. E aí, quando a gente acessa essa memória e trabalha ela, né, tem um novo olhar, uma nova luz. Gente, essa mulher hoje está dando live, ela dá palestra. Assim, realmente incrível, incrível. Porque na época ela conta que ela pagava um preposto para representá-lo nos tribunais, que ela não tinha coragem de enfrentar o juiz. Olha quantas limitações. E você falando desse caso, eu lembrei de um caso que eu tive agora, semana passada, na formação, no curso aqui em São Paulo, de uma aluna que hoje ela mora no Canadá e ela veio para cá para fazer o curso aqui com a gente. E era um caso muito parecido com o seu, né? E ela não conseguia fazer lives, ela não conseguia gravar vídeos, né? E ela precisava para o trabalho dela. E aí fizemos uma sessão de renascimento e logo em seguida ela saiu da sala, ela já foi para fora, já pegou o celular e já começou a gravar e já começou a fazer a live. Então, assim, o quanto a terapia realmente destrava esses bloqueios, né, emocionais e muitas vezes, né, você comentou aí que nesse caso, essa cliente sua, ela conseguiu identificar um momento específico na infância, né? Mas o mais legal que eu sempre falo na terapia do renascimento é que mesmo se você não lembrar exatamente do motivo, daquela primeira vez onde tudo aconteceu, ainda assim esses registros são liberados. Por quê? Porque todas as emoções reprimidas, elas ficam armazenadas no nosso corpo, principalmente através de tensões musculares nessa região. E quando eu amplio a minha capacidade respiratória e eu começo a respirar e a trazer um fluxo respiratório maior do que eu estou acostumado, eu destravo essa região, né? Então, é como você disse, existem os neuropeptídeos, que são os neurotransmissores que fazem todas as nossas células de memória percorrer por todo o nosso corpo. Essas células não estão só aqui no nosso cérebro, elas estão por todo o nosso corpo. Então, quando a gente aumentar o fluxo de respiração, o fluxo respiratório, vai ter toda uma mudança aí química que vai realmente te levar, principalmente para aquele momento de vida intrauterina, onde, né, o oxigênio, o gás carbônico ali percorriam, né, pelo seu sangue, abastecido pela mãe, né? E principalmente na primeira infância, onde o bebê, quando nasce, ele não tem pausa na respiração. O bebezinho, ele respira de forma circular. É claro que
curtinho, porque o pulmãozinho do bebê é pequeno, mas ele continua respirando de forma circular. E eu sempre digo, e para quem estiver ouvindo a gente e vendo a gente aqui, é que nós crescemos e nós vamos desaprendendo a respirar. Nós vamos respirando cada vez menos. Por quê? Por causa desses registros traumáticos. Então, são esses registros que fazem com que eu respire menos, com que eu pare muitas vezes, né? Então, cada emoção existe um padrão respiratório. Então, eu tenho uma maneira de respirar, você tem uma maneira de respirar para cada circunstância, para cada situação da minha vida, né? Então, quando eu trago isso para a consciência e eu altero esse padrão, eu consigo mudar a maneira como eu acho. Então, é simplesmente bárbaro, né? Interessante a colocação, né, Nilson? Porque muitas vezes a gente não precisa necessariamente Não. acessar aquela memória, mas um pouco com a sua sabedoria, quando a gente está respirando, essa respiração, a gente vai destravando. Porque quando a gente está fazendo o renascimento, é muito comum a mudança ali do excesso de oxigênio que a gente leva para o nosso pulmão. É muito comum que a gente sinta contrações em algumas partes do nosso corpo. E essa parte, de acordo com os estudos, essa parte onde você sente mais contração é uma parte onde tem Sim. mais bloqueios e traumas. Então, só de você fazer o Nossa. movimento já é liberado. A Joyce está comentando aí com a gente, a nossa Joyce fofa aí, que ela teve a oportunidade de passar pelo renascimento comigo e com você, né? E que foi libertador, Legal. libertou de vários traumas. Então ela falou que a gente fez parte do Que processo da bom. cura dela, isso é muito bom. E tem uma outra pessoa aqui já falando, né, despertar consciente, que eu não sei quem é, que vai fazer o curso, inclusive a Ah, que formação legal. de Que legal. renascimento com você. Olha E que coisa eu boa. acho que é uma das coisas que eu tenho tido bastante procura e o resultado é muito eficaz, principalmente para as mulheres que querem engravidar e por algum motivo não engravidam. Então ficam tentando e aí acabam se frustrando, aí tem aquela fase de tô grávida, não tô grávida, ou quando fica grávida perde o bebê, né? Aí depois vai para uma inseminação. Então é um processo muito doloroso para o casal, né, que deseja ter esse filho. E a gente sabe no Renascimento que a maneira como eu nasci, então a mulher, como a mulher nasceu, como a mãe dela, como a avó dela nasceu, todos esses registros a gente traz das gerações. Então, principalmente as mulheres trazem registros de parto das mulheres que vieram antes. Então, a probabilidade de um filho ter exatamente o mesmo parto que a mãe é muito grande, tá? E muitas vezes se repete padrões de nascimento e esses registros estão armazenados no sistema límbico da mulher. E enquanto ela não curar esses traumas de parto, é muito provável que ela não consiga engravidar. Então, eu já tive N, não dá para contar um, tem vários que passaram pelo renascimento e que depois de uma semana, depois de um mês, engravidaram. Depois de anos tentando engravidar e que não conseguiam. Então, o problema, muitas vezes, de não engravidar é porque a mulher, né, essa mãe, provavelmente teve algum registro traumático, seja no parto dela ou no parto da mãe dela, que isso acabou passando de mãe para filha. Então, isso também é muito comum e a gente consegue, né, ajudar essas mulheres a destravar esses traumas e a terem gestações saudáveis e partos saudáveis. Então, isso é muito legal também. Sobre esse negócio, sobre essa questão que você está falando, né, do parto, tem um amigo meu que trabalha também com liberação de memórias. Ele falou assim que ele tem um monte de afilhados, porque ele já fez um monte de mulheres, apoiou É, muitas mulheres a engravidarem, mulheres que já tinham 15 anos que não conseguiam. Então, gente, é muito bom lembrar que nós temos aí a medicina, que tem seu papel sem dúvida. importante, né? Em algum momento a gente precisa dela, mas a medicina, ela não vai tratar a causa. Nossas emoções, a dificuldade de dormir, a insônia, tudo isso são memórias que estão travadas. Pessoas que têm, eu já apoiei uma vez, Nilson, tinha uma pessoa que participou de um treinamento comigo, ela está em depressão, ela foi meio contrariada para poder participar, né? Foi levada pela filha, e ela, no processo, né, das práticas junto com o renascimento, ela saiu do quadro depressivo,
né? Isso eu tenho inúmeros relatos de pessoas que diminuíram, assim, a ansiedade. A Joyce mesmo que está aqui, a Joyce era tão ansiosa, que ela comia 26 fatias de pizza Uau. numa rodada de meia hora. Era assim, incrível. Ruía as unhas, até no sabugo. Então, esse nível de ansiedade, a primeira coisa que o médico vai falar para você, se você for, ele vai te dar um ansiolítico, um antidepressivo, o que for. E em algum momento pode ser necessário mesmo, mas não é a cura. A cura é a gente tomar consciência dessas memórias, é se permitir passar pelo processo. Inclusive, tem um estudo que eu estava lendo outro dia de uma neurocientista, na verdade, é um estudo do William Hack, falando que esse estudo foi feito com 40 bebês durante 4 anos. Eles foram observados, esses bebês, e conforme os traumas que os bebês passavam, foi identificado que alguns músculos ficavam travados devido à liberação desses neuropeptídeos. Então, os músculos travavam e ali formam uma couraça neurótica. E isso vai se retornando no decorrer da vida. E a gente precisa dissolver, dissolver essa couraça. E isso é um processo mágico, gente, acontece. Eu falo mágico porque é mágico estudos que mesmo. você fez, Porque, né, olha, do William Reich, o William Reich ele utilizava muito o processo catártico, né? Que é a explosão, que é a liberação, que hoje, né, tanto a bioenergética, ela também utiliza esses processos. O que eu acho mais fascinante no Renascimento é que a gente não precisa chegar nesse processo catártico de explosão para dissolver essas couraças. A gente consegue dissolver essas couraças só respirando de forma calma, tranquila e amorosa. Né? Então, isso, exatamente. Isso que é gostoso, né, Nilson? Essa forma amorosa. Quando a gente renasce, a sensação, gente, é indescritível, indescritível. A sensação quando você faz o processo de voltar no útero materno e na hora de renascer. Gente, é literalmente um novo nascimento. É como se você conversasse lá com o Criador e ele te falasse o que você veio fazer no mundo. E aí você nasce com uma coragem. A gente muda tudo na vida, mas tudo mesmo. É importante a gente também falar aqui, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, ouvindo esse tema pela primeira vez, é saber que muitas vezes tudo aquilo que a nossa mãe viveu no processo, né, de gestação, da sua gestação, o bebê, ele está armazenando todos esses registros. Então, muitas vezes a gente traz, né, do pós-nascimento, a gente traz registros que não são nossos especificamente. São registros vividos pelas nossas mães e que automaticamente vão através, né, dos neurotransmissores, das células de memória, através do cordão umbilical e chega no nosso corpo. Tá? Então, e muitas vezes, na maioria das vezes, isso vai acontecer através das sensações, através da sinestesia. E esses registros sinestésicos são os mais fortes, porque é a partir do nascimento, e quando a gente começa a viver, seja um bebezinho na primeira infância, essas sensações elas começam a vir à tona. E a gente não sabe de onde vem. E é a partir daí que a gente começa a entender como que a gente se comporta, as crenças que a gente traz lá de trás, né, desde o momento do nosso nascimento. Então, como eu enxergo a vida? Então, se de repente a maneira como eu nasci foi uma maneira muito traumática, sei lá, eu tive um parto de fórceps onde tiveram que me puxar pela cabeça, né? Ou eu fiquei entalado, né, no canal vaginal, tive que deslocar o ombro. Olha todos esses registros e a partir do momento que eu saio para a vida e eu venho para cá e eu tenho a primeira respiração, qual é o significado que eu dou para a vida? Será que viver é fácil? Será que viver é prazeroso? Eu preciso sofrer para conseguir algo. Então, muitas vezes, essas pessoas que você comentou, workaholic, que trabalham, né? E aí conquistam e aí nunca estão satisfeitas, elas querem mais, que nós chamamos no Renascimento de, né, que são os fazedores. Eles querem fazer o tempo inteiro, eles não param. Se eles pararem, tem um sentimento de culpa, né, de que eles não estão fazendo algo. Então, e nunca vão estar satisfeitos enquanto não curarem, né, essa necessidade
de estar fazendo o tempo inteiro, de conseguir atingir metas e uma atrás da outra. E hoje eu quero uma casa, amanhã eu quero uma mansão, e depois eu quero um carro, depois eu quero um avião, um helicóptero. E mesmo essas pessoas conseguindo tudo isso, não tem o prazer da conquista. Ela está sempre olhando para o futuro. E aí a gente não sabe por que hoje a população está tão ansiosa, né? Vivendo o amanhã, né? Não conseguem olhar para o aqui, para o agora, para o hoje e curtir o momento, né? E depois dessa pandemia, o que a gente mais vê é justamente o que você comentou, problemas de depressão. Então, pessoas depressivas, né? A ansiedade que bate, né? Então, muitas vezes, é essa busca de ansiedade e depressão, né? Esse desequilíbrio, pessoas entrando com pânico, síndromes do pânico, não conseguindo sair na rua, né? Então, enquanto a gente não olhar, né, para a nossa vida e tudo aquilo que aconteceu, não só na vida intrauterina, no parto, mas na nossa infância, o que foi reforçado a partir daí, da nossa educação, da nossa adolescência, realmente fica difícil de a gente conseguir mudar isso, né? E o número de pessoas depressivas, né, e com síndrome de ansiedade está crescendo cada vez mais. Então, a terapia do renascimento, ela vem justamente com esse apoio para trazer esse equilíbrio emocional, essa paz, essa harmonia para que você possa viver de forma mais leve. Ô, Nilson, você falando aí, trazendo esse registro, né, dos workaholic, eu era uma dessas pessoas. Eu trabalhava 14 até 16 horas por dia, eu já trabalhei. Não tinha tempo para a família, não tinha tempo para cuidar de mim. Para mim, o autocuidado, para mim, era perder tempo, não tinha a vaidade que eu tenho. Achava que eu era uma líder, na verdade, eu era uma chefe, eu era uma pessoa autoritária que não conseguia delegar. E isso, assim, sempre correndo atrás de metas, 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 resultados, e cada vez experimentando um vazio maior na minha vida. E era uma sensação muito grande, porque é um vazio, é uma dor, porque nada tá bom. Eu não conseguia contemplar o presente, eu não conseguia apreciar um nascer, um pôr do sol. Eu não conseguia sentir o aroma de uma flor, eu não conseguia contemplar o simples. Eu estava sempre buscando em grandes coisas. Em vez de a Joyce outro dia falou uma coisa legal, que é a gente dá vida ao ordinário. Porque o extraordinário já tem a vida, né? Você fez uma grande conquista, não precisa de dar vida, ele já tem. Mas é você pegar algo e dar vida àquela coisa pequena. Então, quando eu passei pelo renascimento, a primeira coisa que mudou foi a minha relação comigo, a minha relação com as pessoas. Os meus liderados, na época, tinham medo de falar comigo. Hoje, eles têm prazer de estar comigo, porque eu sou uma pessoa que sei ouvir, tenho empatia, porque a gente desenvolve as habilidades da inteligência emocional, que é tão importante, essencial, que é a compaixão, é o amor próprio, é a liderança, a comunicação. A comunicação fica mais leve, mais fluida, mais serena. Então, literalmente muda tudo na vida. Inclusive, quero perguntar para quem está aí na live, Eliane, quem mais aqui? Professora Adriana. Quem aqui já passou pela terapia do renascimento, Emerson? Fala pra gente aí, quem já passou, já teve uma experiência, seja individual ou seja em grupo. Escreve aqui só pra gente ver. Para quem já conhece. A Antônia ainda, Antônia, se tiver aí, Antônia, eu sei que ela já passou. O que a gente também tem que deixar claro, né, que a vivência, que muitas vezes a gente participa em grupos, né, nos treinamentos motivacionais de alto impacto, né, como os LTs, né, os DLs, né, e muitos outros, a gente sabe que aquilo é uma dinâmica, né, e que a terapia em si, ela vai para uma outra vertente, ela é muito mais profunda e muito mais ampla. Tá? Então, quando você comenta, né, essa coisa de ter que conseguir ir além, a gente percebe também muitas pessoas que têm dificuldade na administração de uma empresa, né, problemas de escassez, né, problemas de estar sempre em dívida, né, dinheiro que não entra, ou dinheiro que entra e se gasta muito, que não tem abundância, que é essa pessoa que busca a prosperidade e está aí e fica patinando, patinando, patinando. Então, a gente sabe hoje, principalmente na visão sistêmica, né, que eu acho que as constelações vieram também para contribuir,
a gente sabe que enquanto a gente não olhar para os nossos pais, né, e tomar a nossa mãe, tomar o nosso pai, né, dentro do nosso coração, independente de como tenha sido a sua vida, independente do que eles tenham feito, dito, né, seja algo que você acha legal ou não, ainda assim a gente só está vivo por causa deles. Então, enquanto a gente não olhar para o pai e para a mãe, sem qualquer tipo de rancor, de mágoa, de raiva, né? Principalmente a nossa questão financeira não vai para frente. O dinheiro não vai entrar, você não vai ser próspero, você não vai ter abundância, você não vai conquistar tudo aquilo que deseja, porque você está negando você mesmo. Né? Então, no renascimento é muito comum isso acontecer. Eu tive uma cliente que ela teve uma história muito doída, muito sofrida, porque a mãe não pôde, né, criá-la e a mãe deixou ela com a avó, né? Deixou ela com a avó e o pai. Só que o que acontece nesse tempo? Esse pai, alcoólatra, né, começa a abusar dessa criança, dessa filha. Então, essa mulher hoje, que olha para a mãe, que a abandonou e que deixa ela com uma pessoa que abusa, né, e que deixou marcas, que deixou registros muito fortes e traumáticos, né, é difícil de olhar para essa mãe e dizer, ah, eu amo a mãe, né? Então, quando a gente foi para um renascimento, a palavra inicial dela era a minha mãe não me amava, como é que eu vou amá-la? A minha mãe me abandonou, a minha mãe me deixou para sofrer, né, para passar por toda essa experiência de vida que eu tive. E aí, quando ela faz o renascimento e ela tem a oportunidade de sentir a mãe nos 9 meses de gestação, onde a mãe cuidou, onde a mãe, né, deu todo o nutriente ali para que ela pudesse vir à vida, né, que teve o momento do parto, que cuidou ela pós-parto, né, e que se hoje ela está viva, só foi por causa disso. Então, terminando a sessão de renascimentos, ela vira e fala, Nilson, agora eu senti o amor da minha mãe. A minha mãe realmente me amava. E o fato dela ter me deixado com a minha avó, né, foi um ato ainda maior de amor por parte dela, porque ela não tinha condições de cuidar de mim. Então, a partir daquele momento, essa mulher toma a mãe, né, e reconhece o amor da mãe em si. E aí não teve outra, né? Essa mulher hoje, né, deslanchou e, né, super bem sucedida, né, em todos os aspectos, até mesmo, né, na sua vida amorosa. É muito lindo. Uhum. Tem um case também muito legal de uma pessoa até que fez a formação de terapia do renascimento comigo, né? Você deve lembrar dela, era uma arquiteta. E ela, assim, tinha um know-how maravilhoso, né? Tinha um conhecimento muito bom da área dela, mas ela não, parece que ela não fluía, ela não conseguia apresentar, ela não conseguia falar do trabalho dela, ela não conseguia se apresentar, ela não, parece que não tinha valor, ela não conseguia colocar preço. E aí eu lembro que na terapia do renascimento, né, foi lá no curso, na formação, ela também experienciou uma memória antiga, né, onde que ela precisava de onde ela se viu lá num palco pequenininha e ela precisava fazer uma apresentação de balé e ela torceu o pezinho e todo mundo na plateia esperando e aquele momento ali foi o primeiro, né, um trauma importante que deu também para ela ali um sentimento de incapacidade, potência. Isso foi reforçado em outro momento e aí ela chegou numa vida adulta, né, já com 30 anos, sem o sucesso que ela queria. E naquele momento, assim, que ela, nossa, que ela acessou aquela memória, aí, assim, ela falou que foi libertador. E a vida dessa E é pessoa muito hoje, com certeza, é outra, né? Não, Porque não essas tem como. histórias são fascinantes, né? São muito legais da gente lembrar. E uma das coisas que eu gosto também de ressaltar é nem sempre algo que realmente a gente viveu, né? Ou seja um momento traumático, seja na vida intrauterina ou no parto, mas o que muitas vezes a criança, quando ela cresce,
quais as histórias que ela ouve sobre a gestação e sobre o parto. Então, muitas vezes a gente ouve assim: ah, filha, né, você é toda rapidinha, você é apressadinha, você não esperou, né, você nasceu de 8 meses. Às vezes, o fato de ter nascido de 8 meses está tudo certo. Às vezes não teve nenhum registro traumático. Só que essa criança cresce ouvindo a mãe ou o pai dizer isso. Então, isso passa a ser um registro traumático. Porque, né, e muitas vezes a pessoa fala: não, eu sou apressadinha. E ela fala com orgulho, porque a mãe determinou isso. Ela cresceu ouvindo isso. Então, esse ser apressadinho muitas vezes impede essa pessoa de ter calma, de ter uma tranquilidade na execução, né, das coisas, na comunicação, na relação com o outro. Então, isso tudo vai influenciar. Então, fatos que aconteceram na gestação. Então, às vezes, a morte de alguém, né, da família, onde a mãe ficou muito sentida, ela sentiu uma tristeza muito grande, o bebê também registra essa tristeza. Tá? O que é muito comum também, no momento onde a mãe descobre que está grávida, né? Então, ou ela vai fazer um exame e ela fala: nossa, estou grávida. Então, essa descarga de adrenalina do corpo, muitas vezes o bebê registra como se fosse: minha mãe não me queria, né? A minha mãe não estava pronta para me ter, né? A minha mãe não tinha condições de ter uma criança naquele momento. Então, às vezes, é um susto, às vezes é uma conversa com o pai, né, de um registro: olha, eu estou grávida, e aí o pai, de uma certa forma, né, está com um problema financeiro, não era o melhor momento, mas em nenhum momento esse pai e essa mãe rejeitou aquele bebê em si, né? Mas a situação foi: nossa, e agora? Mas foi coisas, às vezes, de segundos, e a gente carrega isso para o resto da vida, né? Então, esses fatores que aconteceram durante a sua gestação vão determinar, né, principalmente esses registros emocionais que a gente traz lá da vida intrauterina e que vão vir à tona num relacionamento com o marido, com a esposa, na maneira como eu, né, vou educar os meus filhos, né, como eu vou liderar, né, as pessoas que trabalham comigo, os meus colaboradores. Então, essa conexão lógica, né, que se a gente soubesse, a gente já teria resolvido. E que no renascimento a gente traz isso do inconsciente para que a gente possa, né, fazer essa transformação. Então, isso que é muito importante a gente também deixar claro, que essas memórias criadas, que a gente ouviu muito, quantas pessoas eu atendi de irmãos que brincavam: ah, a mamãe achou você no lixo, né, o homem do saco que te trouxe. Essas brincadeiras que parecem brincadeiras, mas para a criança, ela cria, ela imagina e ela acha que é verdade. Então, o achar dessa criança muitas vezes chega na fase adulta e uma brincadeira, né, algo que, né, a pessoa não se sente parte da família, tem dificuldades né, de se relacionar com primos, com tios, com avós, né? Então, tudo isso também vem de lá, né, desse período, né, intrauterino. E que às vezes a gente nem sabe o que pode ter acontecido, né? Então, isso que é o mais fascinante, né, na minha visão do renascimento. E assim, quantas pessoas, né, quantos de nós, de fato, temos, né, nossos pais tiveram realmente uma gravidez desejada. Muitas das gestações não foram desejadas, né? Eu tive 3 filhos e vou te falar que eu não planejei nenhum deles. Não era no momento, assim, não que eu não quisesse, mas não estava preparada. Assim, eu não senti que aquele momento, se fosse para eu escolher, não seria aquele momento. Então, a gente, inconscientemente, a gente já passa ali um sentimento de rejeição, não a criança, mas o momento da sua vida. E isso tem, o mais legal que a né, na gente nossa faz, vida. né, no Renascimento é não exatamente perguntar, como você comentou agora, né? Será que a minha mãe me desejou? Né? Não é o fato em si, né? Às vezes, depois dessa descoberta e que não foi, né, planejado, mas sim, depois que se teve consciência de que esse serzinho estava lá dentro da sua barriga,
É claro que você foi desejado, né? Agora, o que a gente pergunta muitas vezes em sessões é: o que você acha? Você acha que foi um bebê desejado? Então, esse achar que é a chavinha. Porque na maior parte das vezes as pessoas não acham que foram desejadas. Às vezes, vamos supor um exemplo. Quem é que estava presente no momento desse parto? A mãe estava se sentindo segura em ter esse nenê? Né? Será que o medo era muito grande? O pai estava ali presente? Então, às vezes, um pai que estava trabalhando e que não chegou a tempo, ou esse pai não estava ali presente por N motivos, às vezes essa ausência para a mãe, a falta do apoio, né? Esse bebê interpreta como se meu pai não gosta de mim. Meu pai, né? E isso é sensação. Porque o bebê não tem, né, discernimento para falar: o meu pai não gosta de mim porque ele não está presente aqui no meu nascimento. Não é isso. Mas a sensação de rejeição e essa sensação de medo da mãe pelo pai não estar ali presente, muitas vezes vai ocasionar aí, né? Eu já tive um caso onde a mulher falava: Nilson, eu não consigo abraçar meu pai, eu não consigo dar um beijo no meu pai, né? E aí a gente vai, numa sessão de renascimento, olhar para isso. Da onde vem essa sensação? E ela fala: eu amo meu pai, eu sei o quanto ele me ama, mas eu não consigo me aproximar dele, né? Eu com minha mãe, era desse jeito, eu não conseguia abraçar, eu não conseguia aproximar, era algo assim, além do que eu podia entender, eu sentia que algo me afastava, né? Não tinha ódio, não era isso, mas era um sentimento, não era aquele amor genuíno, não era aquela coisa gostosa, não era aquela admiração, era essa repulsa. E eu atendi uma pessoa também que ela teve assim, uma gestação de muito medo, muito medo. Ela se engravidou no momento que ela estava separando. E aí eles se uniram por causa do bebê, mas ela teve muito medo daquele momento e ela passou muito medo. Aí a criança nasceu, hoje já é rapaz, né, tem 16 ou 17 anos, mas ele teve enormes problemas na sua infância, travando, né, teses muitas vezes, fazendo na calça, não se sentindo amado mesmo e não conseguindo gostar da mãe. E medo de tudo, medo da noite, medo de dormir sozinho, muito medo. E todo esse medo que essa mãe experienciou foi passado para essa criança. E até esse sentimento de não amor, né? Ela não queria estar grávida. E todo esse medo foi misturado. Essa criança, muito problema, né? Nasceu já fazendo terapia, um monte de limitações. Então, por isso que é tão importante. E o que eu acho legal também, sabe, Nilson? É que a gente não muda os outros, mas quando a gente muda a nossa frequência se eleva tanto, a gente abre tanto o nosso coração, que as mudanças são refletidas à nossa volta. Então eu falo que a minha mudança pessoal refletiu na mudança com os meus filhos, a mudança com os meus pais, e hoje eu tenho um lar, nossa, enormemente feliz por causa Porque se eu tenho muitos registros onde o medo teve presente, e eu revivo esse medo muitas vezes no meu dia, né, é claro que eu vou permanecer numa faixa vibracional muito densa de medo, onde o medo aparece muitas vezes. E é claro que eu vou atrair só situações densas, situações, né, que não são prazerosas de sentir. Né? Então, acaba sendo um vício e a pessoa muitas vezes fica difícil, né, de sair desse ciclo vicioso, né? E sem falar que não tenha dúvida que a influência do parto, se foi um parto normal, se foi cesárea, a gente, né, hoje eu vejo, né, hoje no Brasil, a gente chegando a 80%, 90% dos partos de cesárea é lastimável, né? E as mulheres ainda, né, acreditam que o parto de cesárea é o mais seguro, é o mais saudável. E a gente sabe que, olhando por essa visão da psicologia pré e perinatal, não é o mais saudável, né? O quanto isso traz de registros para esse bebê. Né? No entanto que eu tenho um curso de influências do parto online, onde eu falo para cada tipo de parto quais as consequências
e a predisposição que esses bebês nascem, né? Seja um parto prematuro ou pós-maturo, seja um parto com cordão umbilical, né? com círculo de cordão umbilical, um fórceps, e todos os outros, com anestesia, tudo isso, que pode isso influenciar na vida adulta. Então, enquanto a gente não tiver Dar o consciência... direito também da criança fazer escolha, né? Do momento que a natureza é muito sábia, né? Sem Eu, dúvida. sabe, eu estou pronta, eu me sinto pronto para nascer. E muitas vezes é dado de nós esse direito de escolha, né? Quando você programa um parto, ou seja, você não dá a opção da natureza agir. Então, aí você está interferindo até já no livre-arbítrio, e a criança às vezes não está pronta naquele momento para nascer. Isso influencia nas atitudes que ela vai ter depois, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E não só nesse exato momento, né, dessa transição, quando eu venho para a vida, mas e quando eu venho para a vida, né? E eu chego numa casa, eu chego numa família, a influência, qual que foi a sequência? Será que quando eu cheguei, eu fui bem recebido ou eu tomei o lugar de alguém que estava sendo amamentado ainda? Né? Uma criança, um irmão de 1 aninho, de 2 aninhos que ainda mamava, e eu chego e eu tomo esse lugar. Qual que é essa influência? Como eu me sinto em relação a isso? Né? Essa relação que eu tenho com esse irmão de tomar esse lugar. Né? Então, essa sequência de qual ordem, né? Que filho que eu sou? Eu fui o primeiro, eu fui o segundo? Tudo isso no renascimento a gente consegue também olhar para isso de uma forma que a gente, identificando esses padrões, que eu acho que o primeiro passo para a nossa transformação é a consciência. É trazer para a consciência o que é que eu preciso mudar. Porque você deve saber aí como terapeuta que os clientes chegam, né, nas nossas consultas e eles não sabem o que querem, né? Não sabem. Não sabem o que querem. Eles sabem o que eles não querem. Mas o que realmente eles querem, eles não sabem. Então, é muito difícil de você saber qual que é o primeiro passo. Então, o Renascimento ele vem para trazer essas informações. Eu percebo, assim, nessa jornada minha, né? Já tem 15 anos que eu estou nessa jornada de apoiar mesmo, verdadeiramente, as pessoas nessa cura, nesse encontro consigo mesmo. E, assim, eu até tenho um treinamento, né? Que é o Despertar, que é um mini dele, né? Porque, na verdade, ele não é o... Né? Na verdade, é parecido, né? Onde tem várias vivências. E esse treinamento, assim, o que eu tenho de histórias lindas e maravilhosas. Eu imagino. Os infinitos de pessoas. Nossa, Eda, hoje mesmo eu vi uma mensagem de uma pessoa que está morando lá em Londres. Falou assim, Eda, eu estou passando aqui para te falar que eu fiz esse treinamento há 5, 6 anos atrás e não tem jeito, a minha vida mudou. Hoje eu estou aqui em Londres por causa disso. Hoje eu saí de uma depressão na época e tomei as rédeas da minha vida. É relato de pessoas. Eu tenho uma pessoa que mora na Europa hoje, falando comigo também que estava vivendo um relacionamento abusivo e não dava conta de sair. E aí ela rompeu um relacionamento, começou uma nova vida e hoje se casou com uma pessoa lá na Europa que está feliz. Então, assim, é gostoso demais a gente saber que de alguma forma a gente deixa marcas, né, nessas pessoas. E é para poder também, depois da pandemia eu não realizei mais essa imersão, que é uma imersão maravilhosa. Mas eu tô... Fazer mais, tem que fazer mais. Eu vou fazer. Vai ter já, né? Agora já tomei a decisão, vamos fazer em breve. E esse mês eu decidi fazer, esse mês de abril, vou fazer uma mini imersão, que é uma mini imersão onde a gente vai ter a prática do renascimento. Quem ainda não experimentou vai viver uma experiência fantástica. A gente vai ter outras dinâmicas para quebrar padrões mentais, para poder, né, tem a bioenergética aí envolvida. Vai ser na região de Belo Horizonte? Vai ser em Belo Horizonte. A gente vai fazer aqui, na verdade, é no meu espaço aqui em Nova Lima. Então, a gente vai fazer uma vivência linda, poderosa. Vai ter um dia. Gente, é incrível. Não tem como descrever. Uma experiência que transforma, uma experiência que cura e é restaurativo. Então, a gente vai fazer esse encontro. Vai ser um mini, com um valor bem acessível para apoiar as pessoas que precisam. Depois, nós vamos voltar em maio. Nós vamos retomar, fazer a imersão final de semana, que é onde a gente consegue ter muitas práticas ainda mais. É um mix, né? Não é uma coisa só, né? Tem essa coisa maravilhosa, mas a gente tem um mix
de dinâmica, terapias, de linhas terapêuticas, né? linhas terapêuticas que, nossa, que desbloqueio, né? Aí a Antônia está falando aí, me ajudou muito a despertar na época que passava por um câncer. Olha que linda. A Antônia é um exemplo de superação, né? Ela teve câncer sucessivamente, ela, né, se apoiou muito para fazer essa cura. Isso é muito bom, é lindo ouvir isso. Tem pessoas aqui, várias pessoas dizendo, Bárbara, você sentiu a ausência do pai. A Emília ouviu muitas vezes falando que foi encontrada na enxurrada. Imagine, gente, o que fica na cabeça de uma pessoa sabendo que foi encontrada por aí? A criança, ela não tem a mente racional assim desenvolvida. Ela é esponjinha, para ela é tudo muito literal. Ela pega aquilo ali, imagina, ela E crescer. ela vai criar imagem, ela vai fazer um filminho, ela vai se ver no filme, e aquilo passa a ser verdade, aquilo passa a ser um registro. E aí, o que reflete, Nilson? Vamos imaginar o caso da Emília aí. Uma pessoa que ouviu, que se lembra ter ouvido isso, que foi encontrado no enxurrada. O que vai refletir? Que tipo de... Primeiro, né? Primeiro, da onde eu vim? Quem eu sou de verdade? Né? Qual que é a minha essência, né? Eu trago comigo características de quem? Se eu fui encontrado numa enxurrada, né? Então eu não me reconheço nos meus pais. Eu não olho para eles, para nossa, eu vim dessas pessoas. Então só aí já quebra, né, essa ligação entre a mãe e o pai. Assim, abrindo possibilidades, né, que a gente não pode afirmar, porque cada um, né, vai interpretar isso de uma forma diferente, mas abrindo possibilidades de se eu vim em uma enxurrada, para onde eu vou? Então, muitas vezes se sentir perdido, não saber em qual direção ir, né? Porque se eu vim de uma enxurrada para qualquer lugar, serve, né? A enxurrada vai estar me levando sempre para qualquer lugar, né? Então, às vezes, tenho dificuldade de conseguir, de ir além, né? de agir. Então, existe aí vários fatores que podem ter influenciado aí essa pessoa, né? Lá na infância, de ouvir, né, uma bobeira, né, que para nós adultos, né, que seria algo bobo, simples, para a criança não é. Para a criança é muito sério. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, o que a gente fala com relação, né, aos filhos, principalmente comparação entre irmãos. Ah, filho, você é isso, mas o seu irmão é assado, né? Então essa questão da comparação, de não se sentir capaz, né? Envolve muito, quando tem essa comparação, o que desenvolve muito é o espírito de competição. Né? A pessoa começa a competir o tempo todo. E a competição, de acordo com aquele livro, A Ciência para Ficar Rico, ele fala que toda forma de competição é uma forma de escassez, que é abundância para todos. Então, a gente começa a competir como se a gente precisasse ser melhor do que alguém. A gente precisa ser melhor que ninguém, basta ser a melhor versão. E para ser a nossa melhor versão, a gente precisa cuidar das nossas feridas. Você lembra na tese, né, daquela vivência do Returning, onde a gente identifica, né, a crença limitante, e essa de eu sou incapaz, ela é muito comum nas pessoas, né? E o que eu acho mais interessante nessa tese é essa necessidade que a gente passa a vida inteira querendo provar para nós mesmos e para o outro de que nós não somos incapazes. E aí é onde gera essa necessidade de ter, né, estar competindo o tempo inteiro, e muitas vezes é competindo consigo mesmo. Mas só que isso se torna cansativo, né? A pessoa, né, carrega um fardo ali. Consegue carregar esse peso, né? É. Veloso está perguntando em qual lugar. Veloso, pertinho do BH Shop. Eu vou disponibilizar em breve na Bia Bio aí. Pode me chamar no privado aí, que eu também respondo. Esse encontro vão ser só 15 pessoas, porque precisa ser um lugar fechado. Eu tenho uma natureza linda aqui para as vivências externas, mas o renascimento é num lugar fechado, nos lembrando aí do acolhimento do útero materno. Então, são só 15 vagas para esse encontro. Ele vai ser no final de abril, então fique atento que eu vou abrir essas vagas. O valor é muito acessível para esse encontro. Vai ser um presente que eu vou dar pelo valor que vai ser ofertado. Ah, que legal. E o Nilson aí, gente, ele tem a formação para quem quer se tornar um terapeuta do renascimento. Ele tem a formação que vai acontecer onde, Nilson? A próxima turma vai acontecer em abril, lá na Chapada, né, dos Veadeiros, em Alto Paraíso, que é um lugar mágico, né?
Mas teremos também outras turmas aqui durante o ano em São Paulo. E na semana que vem a gente vai ter um returning aqui em São Paulo. Olha, Vai ser na terça, quarta e quinta-feira. maravilhoso também. Eu já fiz. É, Então, olha, quem não está seguindo o Nilson aí, segue o Nilson também. Tem um conhecimento amplo, maravilhoso. O Nilson fez a formação dele com com o Leonardo Dior. Isso, o Leonardo. Ele faleceu, né, Nilson? Faleceu um pouquinho antes ali da pandemia, ou foi no meio da pandemia, não lembro exatamente. Né? Ele é um americano, né? Assim, para encerrar aqui, tá no finalzinho, só conta um pouquinho rapidamente da história dele, como é que foi essa descoberta pelo Renascimento. E a gente... justamente, né, num período onde ele também estava passando por um processo de depressão, né? Ele teve uma experiência muito dentro de uma banheira com água quente, onde ele teve esse acesso a esses registros, essas lembranças de vida intrauterina, e ele relata exatamente que naquele momento, né, que ele mais precisava de ajuda e que ele não tinha forças, né, que a gente sabe que um processo depressivo derruba as pessoas, e quando ele vai para esse banho, né, para essa imersão ali em água quente, ele tem acesso a esses registros de vida intrauterina, como se fossem flashes, imagens, e ele destrava, né, todos aqueles bloqueios que ele estava vivendo nos últimos meses de depressão. Então ele sai desse primeiro banho, é claro que a gente sabe que também a respiração dele ali também modificou, né? E ele sai desse banho como se realmente tivesse renascido. E todas as sensações que ele trazia, né, que ele vinha trazendo nos últimos meses, né, como um passe de mágica, né, acaba, né, se liberando, e esses bloqueios emocionais fazem com que ele tenha essa virada, né, e passe a viver de uma forma muito mais amorosa, muito mais, né, de viver a vida mais feliz por estar vivo, né? Então, ali naquele momento onde ele tinha pensamentos suicidas, né, como a gente sabe que muitas pessoas, né, passam por isso, então a gente sempre diz, tem, né, cura, dá para resolver, né? Então procura um terapeuta em renascimento, seja, né, se você for de BH, procura aí a IEDA, e a gente tem renascedores por todo o Brasil, né? Entra no site do Ibrari, tem uma parte lá de renascedores, onde a gente tem toda a relação de renascedores espalhados pelo Brasil. Trabalho muito sério. Vai, busca ajuda. Respaldado pela ciência, existem vários artigos científicos. E olha, que eu falo sempre, não acredite no que nós estamos falando, experimenta. Aqui nós temos relatos de várias pessoas que já experimentaram, e eu tenho vários depoimentos gravados comprovando a eficácia dessa técnica. Vale muito a pena. Bom, acho que nós estamos terminando aqui. Alguma coisa, Nilson? Eu acho. Eu acredito que a vida dá para se viver de uma forma muito mais leve, muito mais prazerosa, né? Desde que a gente queira, né, olhar e deixar de sentir essas sensações que a gente não gosta. A gente sabe que a vida é de altos e baixos e não tem como a gente controlar 100%. Mas se eu tiver ferramentas, né, para que nesses momentos onde a minha vida estiver lá embaixo eu possa sair, né, mais rapidamente, né, sem sombra de dúvida, vai ajudar você a viver e aproveitar o seu dia a dia, né, vivendo o hoje, o aqui e o agora. Não que você não tenha que conquistar as coisas que você tem que ir em busca, não é isso, mas que você faça isso olhando para o caminho, né, e não só olhando aonde você quer chegar, né, e curtindo. Apreciando cada passo. A beleza da vida, né, é intenção no futuro e atenção no presente. Se você for esperar apenas conseguir realizar algo para sentir feliz, você vai ser um eterno frustrado. É isso. E eu tenho uma mensagem que eu gostaria de falar aqui, esse encontro jamais desista dos seus sonhos. Toda vez que você desiste de um sonho, é um pedacinho seu que deixou de existir na humanidade. E para a gente poder alimentar nossos sonhos, nós precisamos libertar dessas amarras emocionais que todos temos. Então, eu quero agradecer imensamente a esse mentor, esse mestre para mim, que é um mestre nessa jornada. Gratidão pela sua presença. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Nós não conseguimos responder todas as perguntas, tá? Rosilda,
O Emerson aí fez uma pergunta e o Emerson, o Nilson vai te responder depois, que hoje não deu, tá bom? Gratidão. Essa live, possivelmente, eu vou conseguir baixar ela aqui, vou disponibilizar, tá? Vocês podem compartilhar, nos ajuda muito, tá? Gratidão. E eu beijo para vocês. Beijo.